Boa tarde, estamos ao vivo, mais uma Web TV Meon. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o tempo seco e as dificuldades, tanta gente que sofre aí com essa baixa umidade do ar, né? E o nariz entope e tosse, é uma complicação aí para todo mundo que tem algum tipo de complicação nas vias aéreas, né? Estamos aqui com o Gustavo Zangirolami. Acertei, Gustavo? Acertou, João. Legal. Gustavo é médico, né, otorrino, então entende tudo aí sobre essa questão do tempo seco. Está trabalhando com hora extra aí, né, Gustavo, nesse tempo, né? Tem intensificado bastante, realmente o tempo seco tem dado bastante trabalho. Com certeza. E você pode participar, né, mandar suas perguntas aqui pra gente, né? Pode ser pela live do Facebook, pode nos mandar aí pelo nosso WhatsApp. Fiquem à vontade, a gente sabe que bastante gente tem muitas dúvidas, né, a respeito dessa questão. Então, estamos aqui para saná-las. Bom, vamos começar só dando alguns dados de hoje, né? Em Taubaté, a gente teve aí uma umidade relativa do ar de 29% hoje, e São José dos Campos de 30%. As duas maiores cidades aqui da região estão aí em estado de atenção. Doutor, primeiro para a gente começar, o que significa esse estado de atenção, né? Até 30% da umidade relativa do ar. Como é que o pessoal pode se preparar para isso, né? Na prática, o que isso significa? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde ela tenta delimitar uma situação de alerta quando a umidade se estabelece muito baixa, né? Então a gente costuma dizer que abaixo de 30 já você começa a entrar no nível crítico, o nível mais grave. Isso significa que ela vai começar a ter mais chance de desenvolver doenças das vias aéreas ou manifestações das vias aéreas referentes a essa baixa umidade do ar. Então isso significa que o indivíduo pode começar a ter sintomas como tosse, exacerbação de doenças, por exemplo, como casos de rinite alérgica, piora nos quadros de rinossinusites, as sinusites, né? As gripes e resfriados podem ser mais frequentes, porque se você imagina qual é a grande questão da umidade, o que ela faz no organismo, nas vias aéreas? Ela diminui o que a gente chama de clearance mucociliar. Dentro dos seios da face, das narinas e dos pulmões, você tem uma circulação constante de secreção, né? Isso é para umidificar essa região. Com a baixa umidade do ar, você não consegue ter a circulação dessa secreção corretamente, ela fica estagnada. Então o indivíduo tosse e ele tem mais chance, inclusive, de ter pneumonia, né? Então essas situações são mais comuns nessa época, né? Com certeza. Entendi. E aí, bom, o senhor estava falando, inclusive, que o seu consultório está com uma demanda maior do que normalmente acontece nessa época do ano, né? Alguma questão em especial desse ano? O tempo está realmente mais seco do que esteve nos anos anteriores? E o que isso tem acarretado aí para você? Realmente, isso é uma constatação importante. Acho que nos últimos 17 anos nós não tivemos esses dois últimos meses, esses 2 últimos meses, tão seco quanto dos últimos 15, 16 anos atrás. Isso acarretou um setembro muito atípico, né? Um mês de setembro e o final de agosto muito atípico, onde nós não esperávamos tantos casos de rinite, nós não esperávamos exacerbações das rinites, não esperávamos casos, por exemplo, de amidalites, de infecções da garganta, porque o tempo seco também faz com que você não tenha uma boa umidade, uma boa lubrificação, né, da orofaringe, e o paciente acaba desenvolvendo, por exemplo, faringites, amidalites. Casos até de otites, por quê? Porque muita secreção nasal, essa secreção começa a caminhar para dentro do ouvido e o paciente começa a desenvolver otite. Muitas crianças desenvolvendo infecções de vias aéreas e até pneumonia mesmo, a gente tem diagnosticado. Os pacientes com bronquite, por exemplo, né, exacerbam as bronquites, que elas estão lá, entre aspas, quietinhas, ficam lá tranquilo, o paciente começa a exacerbar esse quadro de bronquite, de asma, né? Então é uma situação que não é tão esperada para esse momento. Ela é mais esperada no final de julho,
Mas para o momento, esse mês de setembro foi impactante realmente nesse sentido. É interessante a gente né, conversar com um médico, com um especialista a respeito disso, porque é uma coisa que todo mundo sente em casa, né? E dá um desânimo também, né? Uma sensação de mal-estar, né? Um sufocamento, assim. Então, bastante gente sabe o que é isso. Bom, doutor, a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo também, né? A respeito de algumas soluções para tentar aplacar, porque amanhã, né? Há uma pequena possibilidade de chuva, mas a semana ainda vai ser bem seca, né? Então, como que o pessoal pode... Algumas receitas caseiras, assim, em casa... Caseiras em casa é ótimo. Algumas receitas caseiras, assim, para amenizar essa questão da baixa umidade do ar, né? E para tentar dormir melhor, acordar melhor. Aquela velha toalha molhada, né, no canto da cama, isso funciona mesmo? A toalha molhada funciona bastante. Você começa a ter algumas táticas para que você consiga conviver bem com a baixa umidade do ar, porque às vezes a situação se torna crítica e ela é obviamente necessário um médico, né, para visualizar. Mas até o ponto não se tornar crítico, você pode realmente umidificar o seu ambiente. Umidifica como? Utilização da água pendurada em determinado local do quarto, por exemplo. Isso vai puxar essa secura interior e vai deixar o ambiente mais úmido. Utilização de umidificadores de ar, por exemplo, é muito bom, mas de uma certa forma é interessante se você utilizar um umidificador de ar, deixar a porta do quarto aberta, para também aquela região muito úmida poderia ser prejudicial, né? O líquido, tomar bastante água é importante, então você abusar do soro fisiológico, da ingestão de água e do soro fisiológico nasal, né, que é vendido sem receita médica, não há necessidade de comprar receita médica, é uma situação importante utilizar o soro fisiológico nasal, porque ele umidifica as fossas nasais, então você utiliza em torno de 3 vezes ao dia, então você está umidificando as fossas nasais num período de baixa umidade, isso é interessante também. E evitar, por exemplo, exercícios físicos nos períodos da tarde, que das 4 às 5, das 3 às 5 horas, que é onde a umidade ela começa a ficar pior, então evitar exercício físico nesse horário. Algumas situações que você pode tentar prevenir os males que a baixa umidade do ar pode causar, né? Bom, antes da gente começar a registrar, né, as participações, são muitas, já estou com uma série de perguntas aqui, doutor. Aproveitar o gancho, né, que o senhor falou que o soro nasal ele é vendido sem receita médica, né? A tosse, né, atrapalha muita gente a dormir e incomoda bastante no horário de trabalho. Tem bastante gente que recorre aos antitussígenos. E, bom, o senhor já falou que essa não é uma solução, que pode, inclusive, acarretar uma piora aí do problema. Eu gostaria que o senhor explicasse, né, como que agem, né, esses antitussígenos, né, que tipo de remédio é esse e por que ele, né, disfarça, né, um problema, talvez causa um bem-estar, né, mas não melhora e pode piorar. Exatamente, João. Na verdade, essa é uma situação importante que você tocou nesse assunto. A tosse é uma manifestação. O que é a tosse? A tosse é uma manifestação, é uma irritação das vias aéreas superiores causada por determinada situação. Vamos supor, o indivíduo tosse porque existe alguma coisa atrapalhando a lubrificação das vias aéreas. Então, ela é uma manifestação fisiológica. O que é fisiológico? Você deve tossir para eliminar a secreção estagnada ou para eliminar a doença que está atrapalhando essas regiões das vias aéreas. Quando você usa um antitussígeno, um xarope para diminuir essa tosse, você pode estar fazendo com que aumente o número de secreção, aumente a quantidade de secreção dentro das fossas nasais, das narinas ou dos brônquios, dos pulmões, e o paciente piorar a doença que está causando a tosse. Então, não é tão interessante usar um antitussígeno. É óbvio que em algumas poucas situações você usa um antitussígeno, mas é muito mais interessante fazer o que nós estávamos dizendo, umidificar o ambiente, umidificar essa via aérea com líquido, hidratação e soro fisiológico nasal. Essa seria, sem sombra de dúvidas, as principais ideias que a gente tem que tomar antes de utilizar um antitussígeno, porque ele pode ser maléfico. Beleza, Gustavo.
Bom, vamos começar a registrar aqui, né, as dúvidas aí dos internautas. A gente vai começar com a dúvida de um colega nosso aqui do MEON, o Marcos. Ele mandou um WhatsApp aqui para mim, e declarando aqui, ó, pergunta minha: fiz uma cirurgia de adenoide e desvio de septo com um médico aos 14 anos. E aos 20 foi um outro especialista e ele falou que eu deveria refazer a cirurgia, pois teria um buraco entre as duas vias da narina. Cirurgia antes ou durante a fase de crescimento pode, ou não é indicado? Então, pergunta aí, vamos começar com a pergunta do colega aqui, mas é uma questão que bastante gente reclama, né? Então, que depois da cirurgia talvez não tenha resolvido o problema, e aí teve toda aquela questão da cirurgia e precisa voltar de novo à mesa de cirurgia, ou não tem a sua qualidade de vida melhorada, né? Essa Exato. Questão procede da fase de crescimento? Como que dá para saber a hora que é para fazer a cirurgia, Exato. né? E a hora que é um tratamento clínico com remédio? Exatamente, ou na verdade, assim, a cirurgia ela tem que primeiramente ser bem indicada, né? Então você tem que avaliar o porquê que o paciente precisa operar. No caso que o nosso ouvinte diz, ele fala de cirurgia de adenoide. A cirurgia de adenoide ela é um tecido linfóide, ela é uma... As pessoas usualmente chamam de carne esponjosa, é um nome que não existe, mas vamos colocar como carne esponjosa. É um tecido que fica no fundo do nariz e atrapalha a entrada de ar, a circulação de ar no nariz. Com isso, o paciente desenvolve dificuldade de respirar durante a noite, roncos, às vezes apneia, e muito comum em criança. Na fase adulta, raramente nós temos a adenoide aumentada, hipertrofiada. Então, o indivíduo retira a adenoide para melhorar a respiração e para diminuir o número, às vezes, de infecção até do ouvido, né? Então, ela é indicada em algumas situações. A adenoide pode voltar no pós-operatório? Pode. Mesmo a cirurgia sendo bem sucedida, ela ainda pode voltar a crescer, porque você não consegue delimitar a quantia total de adenoide. Você às vezes fica 1 ou 2% do tecido adenoidiano, dependendo do estado de alergia, ela pode aumentar. Então varia muito. Essa questão da fase de crescimento, isso varia bastante de paciente para paciente, né, doutor? Varia muito, porque a gente falando da adenoide, por exemplo, ela pode estar no indivíduo até na fase adulta. O septo nasal, por exemplo, na teoria, ele cresce até os 17 anos, pode crescer até os 13, 14 ou até os 19. Então depende muito da fase. A cirurgia bem indicada não depende muito da idade. Ela depende dos sinais e sintomas que o paciente tem por culpa da adenoide ou do desvio de septo. Então a indicação que tem que ser correta, mas não depende tanto da idade. Legal. Bom, a gente tem bastante gente participando aqui, lembrando que o nosso número do WhatsApp, para você entrar no nosso bate-papo aqui com o Dr. Gustavo, é o 98218-4888. 98218-4888. Você também pode mandar suas perguntas pelo nosso chat aqui da live no Facebook. Estamos com mais algumas aqui, ó. A Silvia França falando aqui: boa tarde, minha filha tem amidalite de repetição. Confesso que não sei o que é. Laringite, faringite e sinusite. Toma muito antibiótico. Pode ser alergia? O que eu devo fazer? Quando ela diz amidalite de repetição, é uma infecção em umas estruturas que também são tecidos linfóides, né, que chamam amígdalas, que fazem a limpeza da região da orofaringe, né, uma das primeiras defesas que a boca tem, e o número de infecções realmente pode ser indicativo para uma cirurgia. Então, por exemplo, existe aí uma situação teórica que a Sociedade Brasileira de Otorrino impõe, um exemplo, mais de 5 a 6 infecções ao ano, apneia do sono, que justificam a retirada, a cirurgia das amígdalas, né? Mas a questão é muito mais complexa para debate, né? De fato, o que ela falou precede, porque a alergia pode realmente causar infecções. Não é que a alergia causa, mas ela causa um ambiente propício para o crescimento da bactéria, né? A paciente começa a ter uma imunodeficiência devido ao número de alergias ou de rinites, enfim, e pode realmente ter mais infecções devido a essa situação, com certeza. Entendi. Bom, respondido, Silvia. A gente vai registrar mais perguntas, né? Eu só queria voltar à questão da temperatura e da umidade relativa do ar,
porque conversando antes, né, doutor, o senhor falou que às vezes não, né, que a amplitude térmica ela é mais danosa do que uma baixa temperatura. Então eu gostaria que o senhor, né, falasse um pouquinho aí sobre essa questão da amplitude térmica, né? Lembrando que a questão da amplitude é essa, né? Da máxima muito alta, mínima muito baixa, né? Então fica essa variação muito grande de temperatura. Por que isso é tão danoso, né, para o nosso organismo, doutor? Na verdade, a amplitude, quanto maior a amplitude térmica, pior para o organismo. Na verdade, isso funciona da seguinte maneira. Vamos supor que a máxima do dia ela se situa em torno de 33 e a mínima em torno de 11. A dificuldade que a mucosa nasal e a mucosa da via aérea inferior, dos brônquios, dos pulmões, tem para se adaptar é muito grande, porque ela está começando a se adaptar com aquela temperatura mais baixa, de repente, de uma forma mais súbita, ela cresce. Então, isso causa um desarranjo nessa região das vias aéreas, um acúmulo de secreção nas vias aéreas e um aumento, por exemplo, do sintoma como a tosse. Então, a amplitude térmica junto com a baixa umidade do ar é uma situação muito ruim para o organismo, pensando nas vias aéreas superiores e inferiores. É pior, porque, né, falando com vamos ver assim o sentimento ali que a gente tem, né? É pior sair de um lugar muito frio e ir para um lugar muito quente e seco ou o contrário? Porque a impressão que dá, né, quando você vai entrando num shopping, por exemplo, tá caminhando ali naquela temperatura muito quente, vai almoçar, entra no shopping e dá aquele refresco, assim, né? A sensação é boa, mas na hora que você sai, a sensação é bem ruim mesmo, né? De falta de ar às vezes e tal. Tem alguma relação, assim? De um para outro é melhor do que do outro para um? Não, na verdade não tem, é igual, né? A situação ela é ruim do mesmo jeito, você sair de um ambiente muito frio para um muito quente para um muito frio. E cai nessa mesma situação que eu disse de adaptação das vias aéreas. Adaptação do nariz que recebe esse ar e dos brônquios que recebem esse ar. Ele está ali acostumado com uma determinada temperatura de ar que está entrando e circulando nessa região. De repente essa temperatura caiu ou mudou muito, ou se tornou muito seca. A adaptação pode demorar, depende do indivíduo. E aí, com isso, essa secreção que nós tínhamos falado inicialmente, que circula nessas regiões, ela pode estagnar, e aí causando os processos que a gente tinha comentado anteriormente. Bom, lembrando que você aí, internauta, pode participar com a gente, nosso bate-papo aqui com o Dr. Gustavo. Gustavo Girolami, o Gustavo está respondendo aí um pouco sobre essa sensação, né, de mal-estar que a gente tem durante esse tempo muito seco, né? Lembrando que a umidade relativa do ar em Taubaté hoje está de 29%, São José de 30%, são os dois em estado de atenção, né? Então a gente está nesse estado de atenção aí já uns bons 2 meses, né? Então, vamos voltar aqui a trazer um pouquinho do pessoal que está assistindo, ó. O Vander Mineiro, o Vander, ele está perguntando aqui sobre a influência da umidade do ar na prática esportiva em relação ao suor. O Vander, se eu não me engano, é um corredor conhecido aqui da cidade, se for ele mesmo, um abraço aí para o Vander, corre maratona e tal, deve estar perguntando aí, porque também faz exercício ao ar livre, né? Eu aproveito o gancho do Vander para a gente... Existe algum exercício mais indicado ou menos indicado nesse tempo seco, doutor? Na verdade, se você for pensar que o tempo está muito seco, o exercício ideal poderia ser a natação, né? Porque você está umidificando o ambiente mais úmido. Mas aí vem a influência do cloro, que pode ser maléfico. A gente, sem entrar, sem particularizar muito, a natação seria interessante. O Vander, ele falou uma coisa interessante aí, porque o que acontece? Ele fala sobre o suor aumentar. Realmente, a adaptação do corpo ao clima seco, ela pode ter relação com esse aumento do suor. Então, o Vander, por exemplo, como um maratonista, um atleta de alta performance, o ideal seria ele evitar correr durante esse período. Primeiro porque as vias aéreas dele não vão estar bem adaptadas, por exemplo, a este horário que nós estamos falando, né? E mesmo que a temperatura não esteja tão elevada, mas muito seca, vamos supor que não esteja fazendo sol, então, mais a umidade muito baixa, vai atrapalhar o rendimento e a performance dele, ele vai ter um excesso de transpiração, porque aquele organismo tem que liberar calor,
né? Então, através da transpiração, isso realmente confere o que ele falou. Legal, respondido aí, Wander. Tem mais gente participando com a gente aqui. Deixa só, aqui o Márcio Vieira está perguntando aqui. Essa é uma pergunta meio provocativa aqui para você. Perguntando se os médicos não deveriam usar jaleco só dentro dos consultórios. Exato. Na verdade, quando os médicos vão fazer uma entrevista, para que aquela entrevista chame a atenção da população, vamos dizer nesse sentido, aí a gente acaba trazendo o jaleco para que visualmente o indivíduo preste mais atenção. Mas, obviamente, é o jaleco que a gente não usa, né? O mesmo que está no consultório ou no hospital. Mas, realmente, isso precede. O ideal, e é uma coisa interessante que ele falou, às vezes, em São Paulo, houve uma matéria muito relacionada, o indivíduo entrava no metrô com o jaleco, né? Isso é um absurdo, né? Não tem cabimento algum. Então, o jaleco ele deve ficar naquele ambiente, um ambiente de atendimento. Com certeza esse aqui vai para o ambiente da lavanderia, né? Após sair daqui. Legal, Márcio, respondido aí, mas boa. O Márcio é tá certo. Um internauta observador aí, já deu para saber. Bastante gente participando com a gente, lembrando aqui que o nosso WhatsApp é o 982184888. Olha, hoje o pessoal está sabatinando aqui o Dr. Gustavo. Há uma outra pergunta aqui. Eu pedi para o internauta colocar o nome, mas ainda não colocou, mas, bom, mesmo assim a gente faz a pergunta, né? Aqui, ó. O internauta perguntando, eu tô com os ouvidos tampados, né? Tô com os ouvidos tampados, usei Cerumin durante 10 dias e continuo não ouvindo. Por que será? Aí vamos só explicar o que é Cerumin, porque eu também fiquei na dúvida. Exatamente. O Cerumin é um nome comercial de uma substância utilizada para a dissolução da cera que fica impactada no ouvido. Mas uma situação, se ela não procurou ou ele não procurou o otorrino, ele pode estar fazendo alguma situação errada. Por exemplo, o que pode causar o ouvido tampado? Otite, infecção do ouvido. A infecção do ouvido causa uma inflamação na membrana timpânica, ela fica mais enrijecida, o som tem dificuldade de se propagar e ela sente que o ouvido está tampado, e não é cera. Então o Cerumin não vai ter efeito nenhum. E mesmo que ela tenha cera e utilize o Cerumin, ele apenas vai amolecer a cera. Ela vai ter que fazer um procedimento de lavagem, né, dessa cera para que ela possa voltar a escutar normalmente. E se não for a cera, tratar aquilo que está causando a dificuldade de audição. Então tem que ir ao médico. Exatamente, tem que ir ao médico para que ele possa visualizar, fazer a otoscopia, que é a visualização do ouvido, né? Claro. Bom, a gente tem mais algumas perguntas aqui, mas eu vou aproveitar que o nosso colega o Marcos Alvarenga fez uma pergunta pessoal, vou fazer uma minha também. A questão de amígdalas um pouco maiores do que o normal. Isso é uma questão para operação sempre, porque todo mundo que fala para mim, poxa, você tá com a garganta infeccionada de novo, por que você não tira as amígdalas, não sei o quê? E eu nunca sei responder. Aliás, isso é uma questão comum no consultório, João, porque é uma dúvida realmente muito comum. Essa questão da amígdala grande, se ela não causa obstrução das vias aéreas, ou seja, você não apresenta ronco, você não apresenta amidalite de repetição, ela não está causando nenhuma dificuldade para o seu bem-estar, ela não deve ser retirada cirurgicamente. Agora, você tem acúmulo de cásium é os restos alimentares que se acumulam na amígdala, você tem amidalite de repetição, você tem ronco e apneia do sono, e aí isso influi uma série de situações. Então, você pode ser um candidato à cirurgia de amígdala. Nós chamamos de amidalectomia, né? Com certeza. Legal, ótimo. Bom, acho que, não sei se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa, né? A gente está aí já há mais de meia hora aí batendo um papo. É que assunto, né? É um assunto que também tem, né? Tá na vida de todo mundo, né? A gente tá todo mundo, é aquele assunto de elevador, né? Começou ele embala, né? Começou o tempo seco, então diz respeito a todo mundo, então bastante gente mandando essas perguntas aqui. Deixa eu só ver que eu acho que a gente tem uma última. Não, só explicando aqui pra gente que a gente está a 24 minutos. Legal. Bom, acho que é isso, doutor. Não sei se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa, sabe?
Na verdade, a gente poderia fechar com esse tipo de orientação geral, né? Respeitar o seu organismo nos momentos onde o clima está com a umidade muito baixa e saber que uma boa hidratação, tomar líquido, utilização de soro fisiológico em forma de spray no nariz, né? Os borrifadores fazem uma melhor umidificação dessa região, evitar exercícios físicos de alta intensidade no período das 3 a 5 horas que a umidade está menor, né? O cuidado muito importante com o uso de antitussígenos, que a gente estava comentando no meio da nossa conversa, isso pode atrapalhar ao invés de melhorar. Procure um profissional quando tiver tosse, um clínico, um pneumologista, um otorrinolaringologista, né? E para tirar suas dúvidas de uma forma mais concreta, né? E eu acho que se baseiam nesse tipo de situação. E uma brincadeira que eu faço com os meus pacientes também, torçam para chover. Eu brinco, nós precisamos de chuva, porque muitas vezes tudo que o indivíduo tenta fazer não é tão suficiente. Então, nós temos que fazer o máximo, né? Principalmente nas faixas etárias extremas, que são nas crianças e nos idosos, que são os que mais sofrem com o tempo seco, sem dúvida alguma. Bom, a gente tem mais algumas perguntas aqui. O Ian de Taubaté, ele tá perguntando se procede mesmo, porque tem aquela questão de quantos litros de água é o ideal, né? Então ele está perguntando se o ideal mesmo é tomar os famigerados aí 2 litros de água, né? Que todo mundo fala bastante sobre isso, né? Mas a quantia é essa mesmo, doutor, ou ela varia bastante? Ela varia muito porque depende da composição corporal. O Ian, eu orientaria o seguinte, né? Você pensando em umidade, em hidratação da região da faringe, da laringe, você não precisa pensar em quantidade, você precisa pensar em pouca quantidade e com uma frequência grande. Por exemplo, o indivíduo é um professor, o Ian é um professor, situação fictícia, né? Uhum. O ideal seria que a cada meia hora ele tomasse um pouquinho de água. Então eu estou aqui com a água, um pouquinho de água é o suficiente para hidratar essa região. Eu acho que isso, pensando em hidratação, é melhor que se faça poucas quantidades várias vezes ao dia. Agora, ele pensa em não apenas hidratação, mas composição corporal, aí depende da altura, do peso, do tamanho do indivíduo, para que ele gire em torno de 2 litros, 2,5 litros, 1,5 litro, vai depender disso. Pensando em hidratação, depende da frequência. O ideal é que ele a cada 1 hora tome um pouco de água nesse tempo seco. Entendi. Então, aquela garrafinha ao lado do local de trabalho, exatamente, né? Perto para quem estuda, né? Na carteira isso, ali, é o ideal, né? Exatamente, principalmente para quem convive no ambiente com ar-condicionado. Muitas pessoas no Vale do Paraíba trabalham em fábrica, em ambientes de indústria, com ar-condicionado. Então, a utilização do soro fisiológico nasal, a utilização de água para hidratar a região da faringe é muito importante. Legal. Ó, a gente tem mais perguntas. Vamos estender um pouco o papo aqui, porque o pessoal tá curioso, que tá entrando na conversa agora também, né? A gente tem essa audiência rotativa, como diria o Milton Neves, a audiência rotativa do Facebook. Lembrando que você pode participar do nosso papo também pelo 982184888. Manda uma mensagem pra gente e manda sua pergunta aqui pro Dr. Gustavo. Bom, o Renan Augusto, ele perguntou, né, falou que o senhor recomendou, né, o uso do soro fisiológico, né, mas ele perguntou, e é uma pergunta pertinente, que bastante gente faz, se ele não causa algum tipo de dependência, porque tem gente que não sai sem um vidrinho de soro fisiológico na bolsa, assim, né? Estando o tempo seco, o tempo úmido, aí já... Exatamente. O Renan, né, então, isso é uma pergunta comum também no consultório, porque existe uma dificuldade de entendimento aí. O que o Renan está perguntando que vicia é o uso de vasoconstrictor nasal. Por exemplo, oximetazolina, algumas substâncias que o indivíduo usa para diminuir a dilatação dos cornetos, são as estruturas que ficam no nariz. E isso causa dependência, causa um efeito adverso, né? Esse tipo são os vasodilatadores, sim. O soro fisiológico nasal, que é o cloreto de sódio a 0,9%, não causa dependência alguma. Ele só causa benefício, ele só traz benefício ao paciente.
E, inclusive, uma orientação que provavelmente vai estar cada vez mais sendo utilizada pelos médicos é uma utilização do soro fisiológico nasal como se fosse a higiene bucal. Por exemplo, o indivíduo escova o dente em torno de 3 vezes ao dia, então, ao mesmo tempo, ele vai lá e utiliza o soro fisiológico, muito bem claro, soro fisiológico, é o cloreto de sódio, para lavar as fossas nasais, não o vasoconstritor. Isso é muito importante. O vasoconstritor que causa dependência é uma medicação perigosa e ela deve ser só sob prescrição médica, sem dúvida alguma. Só para perguntar, que tipo de dependência que ela causa? Ela causa uma dependência química, como qualquer químico utilizado. Vamos dizer assim, o indivíduo utiliza para diminuir os cornetos numa rinite. Então ele causa um efeito rebote. A utilização dessas medicações, o indivíduo vai usando com muito tempo, ela causa o contrário, ela vai piorando a obstrução do nariz, ela vai dificultando cada vez mais, ele se torna dependente, ou seja, ele tem que aumentar a dose para que ele melhore. E esse aumento de dose causa muitas vezes perfuração do septo, né? O septo, o osso dentro do nariz pode perfurar, muitos sangramentos nasais, né? Uma das maiores causas de sangramento nasal, o uso dos vasoconstritores nasais, né? Então são as principais situações, e ressecamento nasal também. Tá bem respondido aí. Bom, a questão de dores de cabeça, né, que às vezes também aparecem bastante nesse período do ano, e um certo desânimo até. Eles têm alguma relação, hein, com essa questão das vias respiratórias mais secas, né, com esse muco acumulado? Exato. Outra pergunta importante, João, a gente recebe muito paciente no consultório com queixa otorrino, né? Eu como otorrinolaringologista recebo muito paciente com queixa única de cefaleia, dor de cabeça. E ele relaciona muito a dor de cabeça isolada com sinusite, e isso é uma inverdade, não é comum, né? Para que o paciente tenha um quadro de sinusite ou uma gripe piorada, um quadro gripal, ele deve apresentar um quadro de muita secreção nasal ou muita congestão, muito entupimento do nariz. Não existe, ou é raríssimo, é quase 0,3% dos casos, uma sinusite com dor de cabeça isolada. Isso o paciente tem que ficar muito claro, é uma situação comum o indivíduo achar que dor de cabeça, principalmente na fronte, tem relação total com sinusite. Agora, se ele vem acompanhado de congestão nasal, que é o entupimento do nariz, ou muita secreção nasal, tosse, aí sim nós temos que dar muito valor, principalmente quando a dor é em peso na face. Isso sim, tem muita relação. Legal. O Felipe Marinho, que acompanha a gente aqui, ele está perguntando a respeito de tratamentos alternativos. Ele disse que sofre bastante, já fez a operação e que continua, né, é aquela questão que a gente falou, né, da operação e que não deu o resultado esperado, e ele diz que ele usa bastante parece um bule que coloca numa narina e sai pela outra, né? Ele disse que isso tem aliviado bastante, se é recomendado, né? E perguntou se existe algum outro, né, desses tratamentos alternativos. A gente falou de soluções caseiras, né, entre aspas, aí, para a gente melhorar a questão da umidade, né? E fora isso, né? Questões como essa, né? Acho que o senhor conhece, um bule, né? Sim. Muitos pacientes, exatamente. Isso começou nos Estados Unidos, eles começaram a inventar esse tipo de situação. Ela não é científica, ela não tem base. A Sociedade Brasileira de Otorrino, ela não recomenda a utilização desse tipo de bule, desse tipo de... Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que você está empurrando a secreção, você não tem controle. Quando você utiliza essa substância, você pode, como eu disse, existe uma comunicação do fundo do nariz com o ouvido chamada tuba auditiva. Você pode empurrar a secreção para essa tuba auditiva e a secreção vir a entrar no ouvido médio, dentro do ouvido, e causar uma otite, por exemplo. Então é muito melhor você utilizar o soro fisiológico em forma de spray, né, de borrifadores em spray, do que esse tipo de situação. Alguns pacientes realmente têm benefício, mas não tem nada comprovado ainda, né? Agora é muito melhor ele avaliar, o Renan, eu orientaria o seguinte... Felipe, né? O Felipe orientar o seguinte, Felipe, na verdade o próximo do ideal para você seria procure um profissional da área
um otorrinolaringologista, né, no caso, se for as vias aéreas superiores. Converse com ele, porque você pode ter um quadro de rinite alérgica mal compreendido, mal tratado. Então, você tratando sua rinite alérgica por um bom tempo, você melhora esse quadro de rinite alérgica e melhora essa obstrução nasal. Então, o ideal seria você fazer um acompanhamento médico sério para saber o que está acontecendo com você. Legal, respondido aí, Felipe. Bom, o papo vai andando e a gente vai recebendo mais dúvidas, né? Eu acho que a questão do medicamento que causa dependência, acho que assustou um pouco o Augusto Millet, ou Millet que escreve, mas acredito que seja Millet, não tenho certeza. Depois você manda pra gente aqui para ver se tá certo, Augusto. Ele falou o seguinte, que toma cloridrato de oximetazolina. Isso, exatamente. Um frasco a cada 2 dias, perguntando se isso faz mal. Muito mal. Faz muito mal, Augusto, porque o que acontece? Aquilo que a gente falou da dependência química, né? Toda droga pode causar uma dependência química, né? Então, algumas com mais intensidade, outras com menos intensidade. Então, essa droga, a oximetazolina, que é um vasoconstritor, ele tenta trazer um benefício nos primeiros dias de uso. Se você utiliza 2 frascos dessas medicações a cada 2 dias, você está usando uma dose altíssima. Nós otorrinos só usamos esse tipo de medicação por um tempo aproximado de 5 dias, quando o paciente apresenta muita secreção nasal. Ele precisa estar com um quadro, por exemplo, de sinusite para que a gente utilize essa situação, né? Um pós-operatório, muitas vezes, né? de uma cirurgia nasal. Então ele deve realmente procurar ajuda médica, porque ele deve fazer o desmame, que nós chamamos de desmame da droga, né? Ele vai diminuindo essa medicação com o tempo, até que ele não precise mais usar. E substitua ela pela medicação adequada. Esse seria o ideal. Legal, acho que tá respondido, né, Augusto? Espero que você consiga aí encontrar um médico, né? E melhorar esse quadro aí. Bom, doutor, agora já chegamos aos 40 minutos, né? Quase um primeiro tempo aí inteiro, né? Então, antes de irmos para os acréscimos aí, eu gostaria de agradecê-lo, né? Muito obrigado. A sua disponibilidade. Eu sei que é um assunto muito interessante, interessa todo mundo, como eu falei, é aquela conversa de elevador, né? E a gente sabe que o senhor está com um trabalho dobrado, né? Justamente por causa dessa condição térmica. Então, agradecê-lo aí por ter vindo visitar a gente. E quiser deixar um último recado aí, fique à vontade. Bom, primeiramente eu que agradeço vocês. Eu acho que é uma situação interessante nós repassarmos isso à população, que às vezes fica sofrendo muito sem saber o que fazer, né? Então acho que a gente deu uma pincelada boa e rápida e porém intensa também, porque muitas perguntas, nós surgimos um pouco do assunto, viemos para situações de cirúrgicas, né? Mas é uma situação interessante. Eu acho que a orientação é essa, viu, João? É a utilização de soro fisiológico nasal, hidratação da orofaringe, né? O uso de inalação com soro fisiológico, por exemplo, ajuda para a região do pulmão, né? Umidificadores no ambiente de trabalho, evitar o uso do ar-condicionado, se possível for, e se não for possível no ambiente de trabalho fazer isso, tomar bastante líquido, usar o soro fisiológico nasal, evitar o exercício físico nesse período das 3 às 4 horas, na umidade ruim, né, umidade muito baixa. São situações corriqueiras que a gente acaba frequentando, mas importantes para você definir um padrão que você quer seguir, evitar que você tenha exacerbações de doenças, como nós dissemos, rinite, os quadros de sinusite aparecendo, as pioras da asma, pneumonia nas faixas etárias extremas, né, que é um perigo. Então, mais ou menos isso que a gente tem que frisar, né? Ótimo. Bom, muito obrigado, doutor. Muito obrigado aí a todo mundo que participou junto com a gente, né? Bastante gente mandando suas dúvidas e é isso aí, né? A gente trouxe o doutor aqui justamente para tentar dirimir essas dúvidas, o que é boato, o que pode ajudar mesmo a melhorar a nossa qualidade de vida durante esse período que é chato, esse tempo muito seco, você já acorda. Então, legal, vamos beber bastante água aí, pessoal. Cuidado com a saúde. Lembrando que se você quiser receber as nossas notícias diariamente,
cerca de 4 vezes aí por dia, a gente manda um boletim de notícias. Nosso WhatsApp é o 982184888. A gente manda um quero notícias e a gente coloca o seu número na lista para receber os nossos boletins de notícia. Então, agradecer ao Fernando Ivo, que não apareceu hoje, mas ficou aqui de fiel escudeiro, aqui ao lado. E, bom, pessoal, amanhã, quarta-feira, a gente tem mais Web TV Meon, tá bom? Sempre às 15 horas, às vezes de manhã também a gente traz um convidado. Fica ligado no nosso Facebook e até a próxima. Valeu!